Washington, a galera discute muito, né, sobre o que a Arábia Saudita tenta fazer, como a Arábia Saudita tenta, de certa forma, legitimar certas práticas dela ou fazer com que o Ocidente aceite certas práticas governamentais que existem na Arábia Saudita por base do incentivo ao esporte, à cultura, ao entretenimento, né? E esse investimento é massivo dentro do boxe, e querendo ou não, hoje em dia não dá mais para falar do boxe, sem falar de Arábia Saudita, sem falar de Pequena Sheik, sem falar dessa galera da Real Season, só está fazendo em vários lugares, não só da Real Season, com outras, outros tipos, com outras ideias, enfim, e tivemos o ringue 4, como disse a ringue. A ringue, na verdade, ela é a grande revista quando se trata de boxe, ali dos anos 50, mas ela, hoje em dia ela foi contada pelo Kela Sheik, né? O Kela Sheik, esse cara que eu já falei algumas vezes, ele é, eu diria que o principal mandatário do boxe saudita hoje em dia, ele é responsável pela Secretaria de Desenvolvimento de Esporte da Arábia Saudita, e ele é um grande fã de boxe, ele decidiu botar o dinheiro dele para fazer com que algumas lutas acontecessem, para que alguns grandes eventos tivessem saído do papel. E uma dessas iniciativas é uma iniciativa que ele fez com o Torre Canhazinho, que ele é dono. Nós já tivemos outros 3 eventos esse ano, tivemos o 21, 2 e 3, o 22, por exemplo, teve Dmitry Bivol e a Medvedev, né, teve 23 no lá em Flushing Meadows, onde acontece o US Open, enfim. E dessa vez voltou para a Arábia Saudita com 4 lutas no título mundial, mais algumas outras lutas preliminares. O card principal veio com a primeira luta do Rick Leonic Jr. E aí as 4 lutas pelos títulos eram as lutas do primeiro a luta entre o Abdullah Neiva e o Sanogo, que é uma luta na 135 libras, que é a divisão de peso leve. Para quem está acostumado com MMA, as categorias no boxe elas são os mesmos nomes, mas a quantidade de peso é diferente. Por exemplo, o peso leve, que é o 135, no MMA é conhecido como peso galo. O peso galo, por exemplo, no boxe, ele seria, se eu não me engano, nas 122 libras, nas 126 libras. Então, existe uma diferença aí no que é um peso leve no boxe, o que é um peso leve no MMA. Então, a galera que tem alguma noção, por exemplo, do MMA pode ficar um pouco confuso com os pesos, mas, enfim, o boxe é um mundo à parte disso. Mas, seguindo, né, a gente teve aí a luta da Vila do Campeonato 135, a gente teve depois a luta entre o Puma Martins, que é o campeão argentino, o único argentino campeão mundial nesse momento, que ia defender o cinturão da WBA, na Federação Mundial de Boxe, contra o Ban Rodrigues, que era o campeão do Campeonato Mundial de Boxe, da Organização Mundial de Boxe. Você tem 4 organismos, tá? Esses 4 organismos, cada um tem seu título, cada um tem seu campeão, e eventualmente esses campeões eles podem ser indicados, eles seriam indicados. Então, campeão unificado. Se você for campeão unificado, você ter 2 ou 3 títulos dessas organizações. Se tivermos 4 títulos, você é considerado um campeão indiscutível. Mas, seguindo, né, a gente teve aí a luta da Vila do Campeonato 135, a gente teve depois a luta entre o Puma Martins, que é o campeão argentino, o único argentino campeão mundial nesse momento, que ia defender o cinturão da WBA, na Federação Mundial de Boxe, contra o Ban Rodrigues, que era o campeão do Campeonato Mundial de Boxe, da Organização Mundial de Boxe. Você tem 4 organismos, tá? Esses 4 organismos, cada um tem seu título, cada um tem seu campeão, e eventualmente esses campeões eles podem ser indicados, eles seriam indicados. Então, campeão unificado. Se você for campeão unificado, você ter 2 ou 3 títulos dessas organizações. Se tivermos 4 títulos, você é considerado um campeão indiscutível. E aí depois tivemos o Common Event, nas 147 libras, que é o peso welter, né, o peso médio, que como eu disse, é 170 libras, então de certa forma é um peso bem grande. O Brian Norman Jr., que era o atual campeão da WBO, da Organização Mundial de Boxe, contra o Devin Haney, que não era campeão, mas já tinha tido títulos tanto na 135 quanto na 140, tanto na luta na 143 libras, que não é uma categoria de peso que existe de verdade, né? Mas teve uma luta ali justamente se não me engano, na Ring 2, que foi na Times Square, uma luta contra o Ramirez, um mexicano experiente, que não, uma luta que não casou muito bem, uma luta que quem não ganhou, mas
não conseguiu recuperar o seu prestígio, né? O Henning, que tem 32 vitórias e nenhuma derrota, porém, ele teve uma luta com o Ryan Garcia, talvez vocês conheçam o Ryan Garcia, até a galera que é de fora do boxe não conheceu o Ryan Garcia, porque ele era um cara que ele se tornou muito grande na internet, muito viral, a forma que ele treinava, principalmente a velocidade dele, a de reação, enfim, é um cara que ficou muito grande antes de mesmo ser campeão, né? Um dos primeiros lutadores de boxe assim, que ganharam muito dinheiro em criação de conteúdo, por exemplo. Existe mais a moral, a aura, todo todo o respeito que tinha pela figura boxeador do Devin Haney foi posto em xeque pela turma que ele tomou no Garcia, porque em relação a isso, né, mas o recorde dele continuava invicto. E a luta principal era a luta do David Benavidez, que era o atual campeão da Associação Mundial de Boxe, também do Conselho Mundial de Boxe. Lembrando que quem acompanha boxe sabe que na 175 você tem uma luta no Ring 2 de fevereiro, então você vai boxe disputado entre Dmitry Vol e Akbetubiev, né, numa luta que valia o título indiscutível, ou seja, dos quatro conselhos mundiais. Né, os quatro conselhos mundiais reconhecidos como conselhos mundiais. Você tem a IBO, você tem algumas outras organizações menores também, que não são consideradas de primeiro nível, mas que também têm os GA, e tem muitas questões de categoria de peso, de campeão, e quem não é, o que vale, o que não vale, a gente pode passar horas assim, entendeu? É até a ideia de concluir tudo isso. Essa luta contra o Anthony Yarde foi um cara que já lutou com o BTDF, lutou também com outro cara muito perigoso, que era o Vitor Valés, um cara que também fez falta de lembrado, novo, que fez com o Canelo Álvares ali, por 2021, mais ou menos, 2020. É o campeão na 175 livros durante algum tempo, que vamos ter com o André, duas lutas com o André, na verdade. E foram lutas bem marcantes. É, então, foi nesse sentido aí que o Kovalев acabou tratando o Yard, o Yard teve uma oportunidade, não conseguiu ganhar nesse último do Yard. Terceira chance, ele teve três derrotas na carreira, dessas três derrotas, duas foram pelo título mundial, uma foi com o Luar, que foi um cara até que ele correu recentemente no Barry, um cara bem competitivo no cenário inglês da divisão da 175 libras, mas que não é necessariamente considerado uma luta de escala mundial. Tá? Mas a primeira luta do Mason foi cara, tá. O Abdullah Mason, ele era o boxer punch, ou seja, ele era o cara que conseguia manter a distância, conseguia bater forte, né? É um cara muito completo, um cara com capacidade incrível, um cara que bate muito forte, muito rápido, tem um alcance muito bom, tem um direto super preciso. Eu acho que essa é a grande coisa do Abdullah Mason, porque ele consegue ter uma precisão que geralmente caras que têm a precisão da Abdullah Mason não batem tão forte com ele. Geralmente você tem uma relação de precisão de força, né? Quanto mais força você faz, menos preciso você é. O Sanogo, ele bate mais ou menos nessa linha, porque ele é um cara que faz muita força. Ele é um cara que vai empurrando pra frente, ele é um cara que vai atuando na média, atuando na curta, é um cara que vai, de certa forma, esmagando o adversário, inchando, botando um boxe, a galera fala que é um boxe mais sujo, assim, é um boxe mais agarrado, uma coisa mais próxima, uma coisa mais um choque, um atrito. Quando a gente fala do Benavidez, por exemplo, é uma coisa que é muito importante. Mas os times casaram super bem, tá? O Abdul é mesmo um cara que eu acho que ele quis provar um ponto, ele quis provar que ele era um cara agressivo também, que ele conseguia lutar em todas as distâncias. E aí tinha aquela impressão de que o Abdullah Mason estava lutando errado da forma estratégica. Mas ele era tão bom, ele tem tanto golpe, ele tinha tanta coisa dentro da mochila, né, tanta coisa dentro do arsenal de ferramentas dele, e ele conseguia achar a maneira de ser competitivo na curta, na luta mais agarrada, mais pinchada, mais suja, mesmo com o Sanogo estando ali no seu estágio mais confortável, e dentro desse estágio confortável foi uma luta muito boa. Ele aguentou muito bem, talvez ele poderia ter batido um pouquinho mais no corpo, que é uma registrado dele, tal, que ele costuma fazer bastante bem, é a forma que ele costuma minar a energia dos adversários, mesmo um cara que roda muito pelo ringue, é uma coisa que ele poderia ter feito, mas o Samuel ele fez uma luta exemplar. Assim, né? Eu não imaginava que ele fosse tão efetivo no estilo dele. Todo mundo sabia a forma que ele tinha que ganhar, ele sabia a forma que ele tinha que ganhar. O fato de ele ter conseguido lutar dessa maneira, ele ter tido a oportunidade de lutar onde ele se sente mais confortável, foi um pouco surpreendente. Mas mesmo assim, eu acho que os melhores golpes foram do Mason.
foi o cara que mostrou mais habilidade, é o cara que tinha mais recursos na mão mesmo, então ele acabou perdendo a decisão unânime do juiz, tornando o campeonato 135. Lembrando que a 135 foi uma coisa engraçada, por quê? Porque a luta que credenciou a Abdullah Neito para lutar essa agora com o Sandoku valendo o título da divisão do leve, foi uma luta que saiu por causa do Christian Davis e acabou perdendo a luta contra a balança, na verdade, né, porque você tem que bater 135 libras. O Christian Davis bateu 139 uma luta em casa contra o Erin dos Santos, teve que largar o título. O Erin dos Santos acabou nem concordando em lutar contra o Christian Davis, lembrando que se o cara não bate o peso, você, como lutador adversário, você pode receber 100% da sua bolsa e não lutar. Você não pode receber o título, mas você pode receber a sua bolsa integral sobre a penalização do adversário, né, de uma luta. O que aconteceu? A Abdullah Mason tinha a luta do co-main event. Essa luta foi pulada para o main event, quando o cara dominante se de Guilherme Maxila, que era um cara da Namíbia, que já tinha lutado por título mundial. É um gatekeeper super duro. O gatekeeper é aquele cara que é um provador de alto nível, provador para saber se o lutador está ali no nível mundial ou não. Geralmente a gente chama de gatekeeper. E ele era um gatekeeper super qualificado, que está em dado, e o Abdullah Mason acabou por 26 anos. Então, só o Sinnoh ter sobrevivido 12 já é uma coisa muito destacável. Ter sobrevivido 12 rounds, depende dos seus momentos, ter conseguido dar trabalho, fazer com que o Abdullah tivesse que repensar a sua estratégia, tentar boxear mais ali pelo oitavo, nono round. Então, só o Sinnoh ter feito trazer esse ponto de inflexão, já diz muito pela capacidade boxística dele, um cara que tem futuro, um cara que ainda vai fazer muitas outras boas, 28 anos de comunidade legal para fazer algumas coisas de 35, algumas 30, porque ele é um cara um pouco pequeno, mas ele provou que ele tem habilidade. Se você tem mundial por mais alguns anos, tem um famoso exemplo do Warren, então não é a última vez que a gente vai ver o Note ficando ali numa reativa, numa unidade grande, e ela vai ter muita coisa pela frente ainda. O Abdul mesmo, ele tem todas as portas abertas, ele é um cara que pode estar na história pelo futuro, é um cara que tem tamanho de oportunidade, tem carisma, tem, assim, ele é a maior esperança do boxe americano, na verdade, nesse momento, né? Se você excluir os americanos com uma ascendência mexicana, né? Porque eles atendem muito mais no mercado mexicano, mas um americano que atende o mercado americano de fato, o Abdul Nathan ali talvez seja a grande figura entre aqueles ali com menos de 25 anos, por exemplo. Né? O Christian Davis talvez pudesse ser esse cara, mas o Christian Davis ele acabou tendo seus erros e tal, né? Abriu a porta sem querer para o Abdullah e o Abdullah aproveitou, agora ele é campeão na 125 libras e tem muita coisa no futuro para ele, né? Cara que porque ele pode fazer muita coisa no futuro interessante, não só nas 125 libras, nas 140 e ser uma das grandes personalidades do esporte, né? Porque quando você domina o mercado como o mercado americano, apesar do mercado americano não ter mais aquele interesse todo pelo boxe, você tem a oportunidade de fazer coisas grandes, é um país que tem muita atenção, tem muito mercado, um país que sabe fazer eventos muito pouco, então o Mason vai estar aí na lista, vai estar sempre em consideração uma grande distância. Não vai dar para fazer uma luta grande sem ter a presença dele, sem ter o Mason encabeçado para poder enfrentar. A outra luta que a gente vai agora é a luta da frente de 15 lutas, né, que é a luta do Pan Rodrigues contra o Fernando Martins, e aí a gente ficando com 4 campeões. Essa foi a única luta entre dois campeões enfrentando o título, tá? Por quê? Porque nas 115 libras você tinha 4 campeões, né? Você tinha ali, se não me engano, o Ferrari, você tinha o Martins, o Pedro Capo e o Ban Rodrigues. O Ban Rodrigues ele ficou mais cedo em julho, mais ou menos, contra o Polemeira Capo, o Polemeira Capo tinha ganho do Takuma Inoue, o título da 115 lá no Japão, como grande surpresa no final de 2024. As maiores surpresas do ano passado foi o Polemeira Capo, que nunca tinha lutado fora da África, depois de lutado fora da África, foi no Japão, ganhou uma decisão no Japão. O Japão é um país injusto no sentido das decisões, assim. Não é um país, por exemplo, como o Canadá e como alguns outros países muito fortes, que ou você não comprou o cara, você não
ganha. No Japão você tem muita gente que vai, ganha decisão e sai com o título de nocaute, e volta com o ganho na capa, né? E o Rodrigo unifica, se eu não me engano, o título do Conselho e o título da Federação Mundial de Boxe. Né? O que ele tinha o título do Conselho, ele foi na capa da Federação Mundial, e da Associação Mundial de Boxe, que tinha, era o Fernando Martins e o Tuna Martins, que ganhou do Cacique Yoka também no Japão. Tá? Ele fez duas lutas com o Cacique Yoka, ganhou as duas lutas. A segunda luta teve uma certa polêmica, que ele era para lutar no dia 27 de dezembro do ano passado. Ele ficou doente basicamente no Natal e não conseguiu lutar, e ele já não teve problema esse ano. Mas o Martins foi lá, ganhou a revanche, e era a luta para fazer na 105. Tá? Mas foi um passeio do Rodrigues, um passeio enorme do Rodrigues, muito mais passeio do que o meu ataque, tá? Não acho que o meu ataque seja tão melhor assim, mas eu acho que é uma questão de componente dos estilos. O Puma Martins é um cara que necessitava muito estar na curta distância, mas ele não é um cara que faz muito jab, que faz muita pinta, não é um cara que, assim, é um cara que finge muito pouco, radiação, ação, ele não tem como chegar perto, o Borrego não tem distância, ele consegue manter com muita força, então não para meter distância, não empurrava o Puma para trás, o Puma não chegava, batia no corpo, batia na cara, batia no corpo, batia na cara, castigava, controlava o ritmo, controlava o ringue. Chegou no 10º round, o Ban Rodrigues foi lá no top gol, um exemplar, e aí eu acho até que você pensa ali na luta de Sanogo contra o Almeida, eu acho que muito do Cláudio Almeida pode ser se passa pelo que o Ban Rodrigues fez hoje, tá? Controle de ringue, paciência, disciplina no plano tático, são coisas que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para o Almeida no futuro, mas antigamente tem 21 anos, então ver se ele aposentado de 4 anos, quando você está num alto nível, gosta muita coisa. A gente consegue imaginar o Fluminense em termos de qualidade aí quando ele chegar na idade que o Rodrigues tem hoje. Ele é totalmente do Rodrigues, e aí ele teria uma chance na 122 contra o Nakatani, mas o Nakatani pulou para 122. Né? Eles vão lutar agora justamente no dia 27 de dezembro lá em Liad. Vai ser um evento de temática japonesa, que vai ter todos os grandes, quase todos os grandes lutadores japoneses associados com o Kukana Shake, né? Associados com a VF do Massa, da Nakatani, você vai ter o Inu, você vai ter o Kishibe Age, você vai ter o Ryoto Tsumi, que é uma promessa que eles estão querendo colocar aí no alto nível também, que é patrocinado pelo Kukana Shake. Então, todos esses são 5 ou 6 lutas confirmadas até o momento, todos os lutadores japoneses envolvidos. E esse evento vai ser um evento interessante para a gente ver qual vai ser o futuro do Van Rodrigues. Se o futuro do Van Rodrigues vai ser ainda um pouquinho mais fácil pelo Ferrari, que vai começar a voltar a com o Rivaldo Martins, eu acho. O Rivaldo Martins é isso, que é o último tipo de falta que o banco conseguiu indicar. E o Hulk na Catarina vai fazer esse ano na 122. Todo mundo imagina que ele ganhando, na Catarina ganhando, ele se estende em 2026. Seria a grande luta do boxe japonês, a grande luta da história do boxe japonês. Você não teve dois lutadores no Japão com tanto conhecimento fora do Japão numa determinada época, como o Moon, principalmente, e também o Nakatani, que é um cara que está vindo na segunda posição. Você tem também, quem está no boxe japonês, que é super interessante, que está com o Yui e o Tenshin Shuaka, dia 24 agora, tá? De madrugada vai ser, se não me engano, vai ser por volta das 8 da manhã, mas é outra super importante também, uma edição da 115, né? Que é a edição cultural que o. A 115 da 112 eu não tenho certeza ainda, não estou vendo aqui. Mas é dessas edições aí entre 112 e 112 edição do Japão domina. E tem um truque aí que é o Rodrigues, né? Vamos ver qual vai ser o próximo caminho, a gente já está querendo falar para 2018. Enfim, né? O futuro está aí, reservar as coisas para ele, mas ele é um cara que, basicamente, em termos de América do Norte, você tira o Ted Coffey do nosso Rodrigues. Claro que vai ter gente que vai tirar um pouco do brilho dele, porque ele luta uma coisa tão baixa, entre aspas. Mas é um cara que luta demais, um cara que tem habilidade, tem golpe, tem força, tem velocidade, tem carisma, né? Tem um estilo comercial, então cara que eu hoje o Patrick deu o áudio, o perdeu, e é um cara que tem todas as ferramentas para ser uma estrela.
né? E é um cara que serve também para o grande mercado dos Estados Unidos, que é o mercado mexicano também. Né? Era para ser mexicana, mas como se identifica com a americana, né? Então bate com as duas coisas, né? Não é, por exemplo, o Benavides, que é muito mais ligado ao México do que o Ban, né? Mas, enfim, a gente pode falar da questão, colocar essa questão de identidade, de pertencimento, a gente sabe que identidade é um conflito político, mas hoje em dia, no conflito de multinações, tal, etc., a gente pode falar disso mais calmo em outros vídeos. Devin Haney e Brian Norman Jr. Né? Devin Haney e Brian Norman Jr. Ele tem trajetória de 57 libras, do luta valendo pela Organização Mundial de Boxe, né? No peso welter. Divisão mais fraca, uma das divisões mais fracas do boxe, tá? Era a luta 147, mas o Brian Norman nunca tinha pego ninguém realmente provado, realmente alguém ali ranqueado top 5, top 10, alguém de calibre. Devin Haney nunca tinha lutado no 147 até hoje. Então, foi uma tentativa de se capitalizar tanto parte da top rank, né? Que a top rank conseguiu ver um potencial em cima do Bernal, para fazer um nocaute também no do Sassari, que talvez ganhe o tempo nocaute do ano. Né? O Norman foi em junho, no Japão, contra o Sassari, um lutador japonês que tem 47 libras, que até um pouco fora comum, porque um lutador japonês no 47, mas eles conseguiram colocar o lutador a nível de WordPress ali, o pessoal para Nova Zelândia e o Nova Zelândia destruiu o cara e vontade, não tal. Mas o Norman nunca tinha tido um oponente perto do nível da experiência da qualidade do DRN. Isso acabou se mostrando dentro da luta. O Norman não teve muitos caminhos para chegar perto do DRN. Eu acho que ele ficou com medo de encarar a distância muito do último round, porque sentiu a mão do Reine, porque é uma coisa que não acontece tanto. O Reine não é um cara de muito nocaute. O Reine já tem aí desde 2018 que ele não ganhou muito nocaute. Né? Então não é um cara que bate tão forte, lembrando, é um cara que não batia forte a 135, não batia forte a 140, então era mais difícil pensar um nocaute a 147. Mas na 147 eu estou bem mais próximo do nocaute do que a maioria das lutas que ele fez. Eu acho que foi a mais próxima do nocaute de todos os títulos que o Brad Henry fez aí desde 2020, que ele luta basicamente pelo título mundial do Brasil, 140, né? Tambor, o Machenko, a Garcia, né? Enfim. Mas o Remy, o que falta sempre falta o volume. A questão toda aqui do volume, a questão do sentido dele, tecnicamente é um cara impecável, é um cara que entende muito bem, mas a questão do volume é complicada. Ele perdeu rounds contra o Norman Lee, rounds que ele não devia perder, porque o Norman não estava achando a distância, o Norman não estava é, encostando de verdade com dano em cima do Remy. Não, assim, um cara que basicamente ele é o melhor fã de 147 no jogo perde na cara do Remy. Né? Mesmo assim, o Remy, ele não, tirando esses momentos, assim, o segundo, terceiro, quarto round, né, a segunda metade da luta ele basicamente não encostou e ele acabou perdendo os rounds por falta, assim, porque o Norman encostava um pouquinho, o Remy não encostava, e o Norman ia lá, 3-9, 3-9, 3-9, 3-9. Desde o Remy pelo controle da luta. Então sempre tem essa questão do volume, e aí o grande vencedor dessa brincadeira é um cara que estava lá com o Conor Ben, né? O Conor Ben que lutou contra o Wells Nepo Davis, né? Ele contra o Chris Ben Jr., ele ganhou a segunda luta, dominou a segunda luta. Ele lutou na 160, mas não lutou na 147. E faz sentido para ele permanecer na 145 a 147, porque a divisão está bem desfalcada no momento. O Norman Jr. era um milhão de anos, ninguém enfrentava ninguém assim de relevância. Né? O Devin Haney se torna o grande campeão da 147, mesmo tendo feito uma luta bastante. Os outros campeões são bem piores. Eu acho que o Conor Ben é favorito contra qualquer um dos quatro. E ele foi o grande vencedor da noite, porque ele não comprou o autoestima da divisão. Quem ele quiser pegar, ele vai conseguir pegar e vai ser favorito contra. Eu consigo ver ajustes que o Brian Norman não consegue fazer, principalmente em relação à movimentação de cabeça, parte intuitiva, o bem consegue fazer, mantendo a agressividade. Não é um cara que bate tão forte quanto o Norman, mas é um cara que vai conseguir chegar na pista com mais facilidade. Então é uma luta que eu gostaria de ver. O bem ele não gostaria de ver, por ele, não sei quanto ficou bravado ou não, o Edgar também não se mostrou muito empolgado inicialmente com a ideia de colocar o Conor para voltar para ele, mas a gente sabe que faz parte do marketing, muita água vai rolar ainda, né? Eu acho que talvez
talvez aí o Richardson Hitchens, que vem bastante com essa sete, possa ser um nome interessante, mas é um cara que, assim, apesar de ser um cara tecnicamente brilhante, é um cara que joga tanto. Mas o melhor que pode acontecer nessas 47, assim, não tem muita gente tão boa, então, mais ou menos tempo você tem algumas maneiras que você pode fazer. E é um evento do dia, entre Arden e Benavides, que foi uma luta, assim, que o Anthony Yarde até teve uma estratégia boa, ele tentou retribuir, ele tentou combater força com força, que é uma coisa que faz sentido, porque ele era um cara maior, ele é um cara que estava mais tempo com 155, mas no final o Benavides fez o que faz tudo, o Benavides é um muro, cara. O Benavides, ele, a velocidade de mão dele é muito boa na curta distância. Eu acho que não tem um cara alto tão bem na curta distância, tão confortável lutando na curta, batendo no corpo, como o Benavides, e ele vai andando para frente, andando para frente, segura round, segura dois, segura três, aí um quarto, você já está parado na corda, ele corta bem o ringue, e de repente ele mete o ringue e volta na sua cabeça e não fazer você cai. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu e depois que o Benavides tentou fazer 14 voltas no final do round, o Anthony basicamente não conseguiu entrar na luta. O Benavides foi lá, se impôs, ganhou. E aí já temos notícias de que ele provavelmente vai ser de 90 enfrentar o David Ramírez, uma baita de uma luta. O Zuto também é um cara que o Benavides fez em 1968, botou na 175, botou com o Bivol na 175, o Benavides não teve essa oportunidade, mas ele sabe que a divisão está ali meio parada, porque o Bivol e o BTS ainda não está na terceira luta, só depois da terceira luta, que esse gargalo daqui, que você precisa ver, só a gente perdedor aposentado, talvez os dois se aposentando, porque o Walker já tem 16 anos, mas só assim que tem uma galera no 75, da visão dele, já teve há muito tempo tentando o com o Canelo, né? O com o Canelo já não faz mais o que ele fazia antes, ele vai subir para 190 numa luta que provavelmente vai definir quem vai ser o próximo rosto do boxe mexicano pós-Canelo Alves. A gente já está vendo o pós-Canelo, então tem uma porca depois, né? De lutadores que podem ser lutadores, tem mais no Canelo no México, né? Tem Guilherme Espinosa, tem Benavides, tem Marinho Dia, tem Suga Nunes, né? O vencedor de Suga Nunes e Manuel Navarrete, pode dar um salto nesse sentido, né? Provavelmente vai ser uma luta que vai mexer muito com os boxe mexicano depois que vem. Mas o Benavides está por aí, vai lutar na 190, eu acho que ele está com condições de lidar com o Zurdo. Principalmente com o Zurdo voltando de lesão, eu acho que é um pouco corajoso, ou que provavelmente vai acontecer em maio, no 5 de maio, né, que é um feriado ali nos Estados Unidos sobre a ocupação espanhola nos Estados Unidos, né, sobre a situação mexicana, sobre uma representatividade da população latina que é representada nesse feriado. E geralmente você tem cards muito bons de boxe, tanto no 5 de maio, tanto ali no 13 de setembro, que é o dia da independência mexicana, né, que foi o dia do Canelo Corpus, né, então você, geralmente são os dias que o Canelo costuma lutar, né, e tem Canelo Álvares e o boxe mexicano de alternativo. E uma boa ideia que eles tiveram foi essa luta entre o Turbo e o Benavides. É isso, galera. Não sei ainda qual é a especulação. Não sei quem vai entrar, não sei quem não vai entrar, tá? De muita coisa. Mas a gente vai cortar isso, vai cortar, mas esse foi o segundo de 2004, né? E na próxima semana, pela terça ou pela quarta-feira, a gente vai ter o resumo com a altura de acompanhar. Eu gosto bastante do Argentina, a Argentina é uma especialidade muito certa, a gente gosta bastante. Apesar do tipo de carta que a gente foi de luta para está aí assistindo ainda. Temos as quartas de final da clausura, a gente vai falar sobre, vai ter jogo até quarta-feira, então provavelmente quinta, sobre o que aconteceu melhor nas fases de parte final do torneio do campeonato. A gente vai ver a última vaga de um time argentino